Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para a gente continuar as nossas séries de domingo, falando sobre Provérbios de Salomão e sua sabedoria, né? Provérbios e sua sabedoria. Vamos falar sobre o capítulo 5 no dia de hoje, no nosso quinto episódio, Provérbios capítulo 5. Ele é um dos discursos de sabedoria com mais direitos solenes de Salomão, mais diretos, mais focais. Um ponto assim que vai te dizer, aqui é o eu, aqui tá direcionando. Ele trata especificamente dos perigos da imoralidade sexual e da importância da fidelidade conjugal. Diferente dos outros capítulos, que saltam de tema em tema, este é tratado temático, que utiliza imagens vividas para mostrar que o pecado sexual não é apenas uma falha moral, mas o caminho de destruição física, financeira e espiritual. O pecado da imoralidade sexual te leva a cometer gastos desnecessários, te comete a levar a esconder aquilo de pior que existe dentro da nossa carne, aquilo que de pior existe dentro do nosso ser. Então, hoje nós vamos tratar exclusivamente disso, tanto em mim quanto em você, que está aqui hoje comigo ouvindo essa mensagem. Vamos abrir a nossa boa e velha Sagradas Escrituras, Provérbios capítulo 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento, pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é suave, é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora, então, meu filho, ouça-me, não desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa, para que você não se entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem com o seu trabalho, e dos outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartida com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre os fartem de prazer e sempre embriaguem os caminhos dela. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral, por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá. Por falta de disciplina andará cambaleando por causa da sua insensatez. Uau! Quanta instrução aqui sendo dada, muita coisa. Ele fala diretamente da mulher imoral ou da prostituta. A prostituta não é só aquela mulher que recebe para
vender o seu corpo para satisfazer o outro, né? A prostituta, ela vai em diversas situações. Uma mulher que se presta ao papel de sair com um homem casado, preciso nem falar nada. Fiquem vocês com as suas conclusões. Ilustração: a fonte selada. Agora imagine que a sua própria casa existe uma cisterna particular e uma fonte de águas vivas. A exclusividade de Provérbios diz: beba a água da tua própria cisterna. Não é uma água pública onde qualquer um passa e se serve. É um jardim fechado, um lugar de intimidade e segurança. A satisfação, o conselho bíblico, que você se alegre com a mulher da sua mocidade, com a sua mulher, com a mulher que você escolheu para casar. A ilustração aqui é de um rio que não se espalha pelas ruas, o desperdício, mas que irriga para o próprio lar. Forte, né? Enquanto a imoralidade sexual oferece um copo de água roubada e amarga, a fidelidade, ela oferece um manancial de águas puras, cristalinas e inesgotáveis, de afeto, onde o casal, ambos, né, são embriagados pelo amor um do outro de forma legítima e segura no casamento. E por que essa ilustração ela funciona? Ela destaca o auto-engano. A imoralidade sexual de Provérbios 5 não é apenas apresentada como um erro moral, mas como uma falta de inteligência, uma burrice. É trocar um banquete duradouro por uma sobremesa estragada que destrói a saúde e a paz de espírito e também o seu dinheiro. Vai ter que gastar com unha de zel, com cabelo maior, né? Que a pessoa vai querer botar um cabelo maior, né? Com maquiagem, com roupas caras, porque a mulher imoral, ela escolhe só o que é bom. A mulher fiel, ela aceita o que você pode, ela sabe das suas condições. Então, ela aceita aquilo que você pode oferecer para ela. Então, o contraste aí que Salomão faz, né? Ele nos mostra o seguinte, que a mulher que está do seu lado, ela está disposta e disponível a lutar com você, a te ajudar a crescer, fazer com que você cresça. Mas para isso, você precisa fazer isso. Precisa crescer. Não é só a mulher que faz imoralidade, mas o homem também. Tem o homem também imoral. Que hoje nós vemos homens se desviando de tal forma de pegar a sua essência, aquilo que ele é, aquilo que ele deve ser, e trocando por uma identidade que não é dele. Vocês conseguem compreender? São coisas que a gente precisa tratar dentro da gente, para a gente tomar a nossa postura, né? Tanto homem quanto mulher. Não existe só a mulher imoral, mas existe também o homem imoral. Ambos os lados, eles querem benefícios, eles querem satisfação, eles querem satisfazer as suas vontades. E aqui Salomão está alertando. O texto ele termina lembrando que os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Não há águas escondidas que Deus não veja. Estamos todos sobre o olhar do Altíssimo. Mas vamos começar? Versículo 1 e 2. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber meu discernimento, para que você conserve a discrição e os seus lábios guardem o conhecimento. O pai, Salomão, convoca o filho a uma postura de escuta ativa, discrição e conhecimento. Aqui são as armas de defesa contra os impulsos cegos da nossa vida. Antes de enfrentar a tentação, você precisa blindar a sua mente com princípios sólidos. A sabedoria é preventiva, não apenas corretiva. Eu tô rindo porque o devocional dessa semana
encaminhou para o provérbio de hoje. Tá se encaixando. E não é proposital, tá, gente? Não foi proposital, mas está se encaixando. A semana inteira nós falamos sobre blindar a nossa mente. Tudo que for bom, tudo que for nobre, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for verdadeiro. Se houver algo de excelente nessas coisas, pensem nisso. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Os estudos eles estão se encaixando para vocês verem como as escrituras sagradas elas se entrelaçam, se unem. Tudo é proveitoso para a nossa vida. Toda a escritura inspirada por Deus, ela é proveitosa para a nossa correção, para a nossa instrução, para o nosso conhecimento. As escrituras sagradas são o que de melhor, é o ouro fino, refinado, ó, para a nossa vida. Por isso aqui, que no capítulo 5 de Provérbios, tá falando para a gente guardar, blindar o nosso coração e blindar o nosso conhecimento. Porque quem obtém o conhecimento, obtém tudo. E o conhecimento, gente, é o ouro puro de Ofir. É o ouro fino para nossas vidas. Para a gente entender que precisamos blindar as nossas mentes para não cair lá na frente. Antes de enfrentar a tentação, você precisa blindar a sua mente com princípios sólidos. Por isso que Filipenses capítulo 4 fala tudo que for nobre, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama. Para pensarmos nessas coisas, para blindarmos a nossa mente. A sabedoria, ela é preventiva, é como uma prevenção, não apenas uma correção. Entende? Então, quando blindamos nossa mente com coisas que são do alto, coisas que são de Deus, as coisas fluem e acontecem coisas boas na nossa vida. Como estamos fazendo aqui? Ouvindo todos os dias os devocionais, aprendendo o dia a dia das escrituras sagradas. Para quê? Para nos blindarmos do dia mau. Quando a gente aprende, a gente exercita. E quando a gente exercita, as provas se tornam mais tranquilas. Versículos 3 ao 6 fala sobre o engano da sedução. Versículo 3. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. O pecado nunca se apresenta como algo horrível. Ele se apresenta como doçura e suavidade. Mel e o azeite representam o prazer imediato e a lábia. Cuidado com o que parece favorável ou doce demais, fora dos limites éticos. O pecado sempre investe no marketing da felicidade. É sempre assim. Oi? Você veio sempre aqui? Tudo bem? Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô. Nossa, seus olhos são tão lindos. A mulher e o homem que tem doçura na voz sabe como retirar tudo de alguém. Quantos golpes a gente não vê aí na internet que mulher foi enganada por homem mais novo e perdeu não sei tantos mil. Homem foi enganado por mulher mais nova e perdeu não sei tantos mil. É sobre isso aqui que Salomão está alertando. Uma das, né? Porque se você é casado, se você tem um compromisso e você está se envolvendo com uma pessoa que não é o seu cônjuge, o problema não tá na pessoa que tentou te seduzir. Tá na sua moral e no seu caráter. Somos nós que temos desvios. Se não nos mantermos fiéis, vamos cair na lábia do imoral. E a queda é horrível. Com risco de perder famílias, com risco de perder amor, com risco de perder dinheiro, com risco de perder tudo, ficar zerado, sem nada. E isso é só o começo, é só uma parte. O problema se torna quando você acha que isso é normal, quando você banaliza, normaliza o erro. Aí o desvio de caráter moral é muito forte, tem que ser um tratamento muito forte.
Por isso que Salomão ele está dizendo para a gente ter cuidado, para não deixar isso aí, ó. Lembra de fazer o ninho na nossa mente? É isso aí. As janelas da nossa vida, aquilo que a gente permite entrar, é o que vai nos contaminar, é o que vai transformar e dirigir a nossa vida. Por isso precisamos cuidar dessas janelas, daquilo que entra pelas janelas. Não é só o que sai que faz mal, mas o que entra também, o que a gente permite entrar. Versículo 4. Mas no final é amarga como losna, afiada como uma espada de 2 gumes. Há um contraste violento entre o início e fim. A losna é uma planta extremamente amarga. O prazer é momentâneo, mas o dano é profundo e cortante. Avalie suas decisões pelo fim delas, não pelo começo. O gosto da traição muda muda drasticamente após o ato. Antes de eu cometer qualquer tipo de atitude, eu devo pensar no final dela antes de pensar no início. Ou seja, Natália, como eu vou pensar no final para depois pensar no início? Será que isso aí vai fazer bem para mim no final? Será que a minha mulher ou meu marido vão se satisfazer, vão ter uma reação boa? Será que Jesus se agradaria disso? Será que eu estou agradando a Deus? Esse aí, ó, é a pergunta que a gente deve se fazer todos os dias. Será que com minhas escolhas eu agrado a Deus, eu agrado a Cristo? Ou eu estou só vivendo um prazer momentâneo? Por isso que a gente deve pensar antes de fazer. O raciocínio, a lógica, é pensarmos antes de fazer. Porque se a gente faz antes de pensar, o que acontece? Acontece uma cadeia de reações. E nisso não é só para cônjuge, marido e mulher. É para tudo, todo e qualquer tipo de relacionamento. Será que Jesus faria isso? Será que Cristo aceita isso? Será que Cristo quer isso para mim? Devo ter esse discernimento. Versículos 5 e 6. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente à sepultura. Ela nem sequer reflete seu caminho da vida. Suas trilhas são tortuosas, mas ela não percebe. A imoralidade é um caminho sem destino fixo, uma desorientação espiritual que ignora a vida eterna. Aqui nesse versículo diz que ela nem sequer reflete os seus caminhos, ou seja, já virou tudo tão banal, tudo tão comum, tudo tanto faz, que ela não consegue nem examinar que aquilo ali é errado. Os atos que que ela comete, são errados. Os atos que a gente comete de errado contra Deus vai nos levar ladeira abaixo. Por isso devemos refletir antes de exercitar, antes de fazer. Toda e qualquer decisão ela tem que ser pautada, baseada nas Escrituras. Por isso esse constante aprendizado, essa constante mudança de vida, mudança de mente. Relacionamentos destrutivos tiram o senso de direção e nos fazem caminhar para o abismo sem percebermos a gravidade. A estratégia da distância, versículos 7 ao 14. 7 ao 8 trata o seguinte: Agora, pois, meus filhos, ouçam-me, não se desviem das minhas palavras, fiquem longe dessa mulher, não se aproximem da porta da sua casa. A estratégia bíblica contra a imoralidade não é a resistência heróica, mas a fuga. Não teste sua força, evite o lugar, o chat ou a situação que te expõe ao erro. A segurança está na distância. Ou seja, é sempre assim. Quando vai acontecer o erro, a pessoa já chega logo assim: oi, sumida,
principalmente quando você está num relacionamento forte e seguro, ao qual você consegue ser amada, ser respeitada, ser amado, ser respeitado. O pecado, ele chega assim: oi, sumida, quanto tempo? Não fala mais comigo? Esqueceu de mim? É sempre assim. Não muda. A estratégia do inimigo, ela não muda. De jeito nenhum. Isso com lugares, com pessoas, com tudo. Versículo 9 ao 11. Para que você não entregue a outros o seu vigor, nem os seus anos a um homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e o fruto do seu esforço não vá para a casa do outro. No final da vida, você gemerá com a sua carne e o seu corpo desgastados. Salomão foca nas perdas práticas, tempo e patrimônio. A imoralidade, ela é cara. Ela drena os recursos de uma vida inteira. Oi, amor, tô precisando fazer minha unha. Ô, minha lindinha, vamos lá, você vai fazer a sua unha. Toma aqui. Ai, eu tô precisando tanto fazer uma escova no meu cabelo. Vai lá, faz a escovinha no teu cabelo. E a mulher dentro de casa toda esbagaçada porque você não cuida dela. Se ela tem uma unha feita, ela que faz. Se ela tem um cabelo feito, ela que faz. E mesmo assim você não se dá por satisfeito. Quer a outra de fora. O prazer momentâneo é bacana, mas com a sua mulher, com aquela que você se casou, não com os outros ou com as outras. Quantas carreiras e famílias são destruídas por um momento de prazer? O adultério é um péssimo investimento financeiro e emocional. Péssimo. Você está gastando seu dinheiro com o outro, com quem o outro vai usar. Você só está sendo financiador. Mas o amor dela não pertence a você. O amor dele não pertence a você. É duro de se escutar, mas é necessário. Existem palavras duras, porém são necessárias. Versículos 12 ao 14. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína, à vista de toda a comunidade. Todo mundo sabe quando tem adultério, não adianta. Fica uma fofocada, undissimidíssima. É muito doido. O remorso é a pior dor. O texto mostra o pecado lamentando a arrogância de ter ignorado os conselhos. Aprenda com o erro dos outros para não ter que aprender com a própria ruína pública. A celebração da fidelidade, versículos 15 ao 20. Versículo 15. Beba as águas da sua própria cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. O poço e a cisterna são metáforas para o cônjuge. A situação deve ser buscada dentro do compromisso, dentro do seu casamento. Cultive o seu relacionamento. A felicidade sexual e emocional é construída na exclusividade. É você e quem você escolheu para casar. E ponto. Não tem que entrar fulaninho, ciclaninho, beltraninho e fazer com outros e fazer com outras. E é isso, minha gente. Quando entramos nesse erro, Salomão aqui está dizendo, ó, entrou nesse mundo aí, ó, vai ser arrastado, teu nome vai ser arrastado, não vai ter mais credibilidade. Agora, quando você se mantém ali com a sua mulher, fazendo tudo certinho, vivendo uma vida certa, correta, digna aos olhos do Senhor, aos olhos de quem? Das Sagradas Escrituras. Ele é o nosso manual, ele é o nosso alicerce, ele é o nosso direcionamento diário. Por isso que a fidelidade ela é algo que deve ser levada por gerações e por pessoas e por todos. Versículos 16 e 18, ao 18. Deixaria você que as suas fontes transbordem pelas ruas?
ou os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Sejam benditas a sua fonte. Alegre-se com a mulher da sua juventude. Ou seja, você gostaria que a sua mulher fosse dividida com outros? Melancia, quando é grande demais, é dividida entre várias pessoas. Pecado, quando é grande demais, ele é dividido com várias pessoas. E aqui, Salomão, ele está dizendo o seguinte: dê cuidado e atenção à sua mulher. Escute-a. Você não quer dividir ela com ninguém. Por não querer dividi-la com ninguém, você deve dar total atenção a ela. Total crédito, vigor à sua mulher. A sexualidade é comparada com uma fonte de água preciosa que não deve ser desperdiçada ou contaminada em público. Proteja a intimidade do seu casamento. O que é sagrado não deve ser exposto ou vulgarizado. Versículo 19 ao 20. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios dela saciem sempre o seu amor e prenda para sempre. Porque, meu filho, deixar-se cativar pela mulher imoral. Por que abraçar o peito de uma estranha? O texto é abertamente erótico e positivo sobre o casamento. A ideia é que a satisfação plena em casa é o maior antídoto contra a tentação fora do casamento, lá fora, na rua. Invista no romance e no prazer com seu cônjuge. O amor deve ser uma embriaguez saudável e exclusiva entre você e o seu cônjuge. O olhar divino e a consequência final, versículo 21 ao 23. 21. Pois os caminhos do homem são plenamente expostos ao Senhor. Ele examina todos os seus passos. O argumento final é teológico. Nada é oculto aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, tudo que você faz no secreto, Deus está vendo. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus vê tudo. Não adianta você querer esconder, porque Deus vê tudo. Independente de ser uma imoralidade com uma outra pessoa, mesmo que seja um dinheiro que você ficou, que não é seu, Deus sabe de tudo. Ele conhece o seu coração. E ponto. Viva sabendo que existe um público de um só. A integridade é o que faz quando ninguém está vendo, mas Deus sim. Pode ninguém estar vendo. A integridade moral, ela acontece quando você tem uma consciência de saber: eu não vou errar porque Deus está vendo. É contra mim mesmo que eu estou errando. Não contra só o meu cônjuge, mas é contra mim mesmo. Versículo 22 ao 23. As maldades do ímpio o prendem, as cordas do seu pecado o seguram. Ele morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua extrema insensatez. O pecado cria um vício, cordas. A liberdade prometida pela imoralidade torna-se uma prisão. O pecado se autogere como punição. A falta de autocontrole é o que acaba matando o tolo. Resumo final. Provérbios 5 é um texto de regras chatas, mas um manual de sobrevivência emocional. Ele divide-se em 3 partes. O alerta, o pecado que parece doce, mas termina em morte. O conselho, fuja das tentações e proteja seu patrimônio e saúde. A solução, encontre alegria e satisfação profunda na fidelidade ao seu cônjuge. O chata não é para dizer que é ruim, mas para dizer que aborrece a nossa vontade. Por isso que aqui o texto fala regras chatas, não por ser algo ruim, mas por nos mostrar a direção,
E tudo aquilo que bate de frente com aquilo que a gente acha que é bom, vai ser chato, vai ser ruim. Mas não é porque é chato e porque é ruim que não é necessário. Sim, é extremamente necessário. Para os dias de hoje, em um mundo surtado por pornografia e relacionamentos descartáveis, este capítulo nos lembra que liberdade sexual sem limite é uma armadilha que rouba o futuro. A a verdadeira liberdade é encontrada no domínio próprio e na construção de um amor que atravessa as décadas. Todos vamos ficar velhos, todos vamos ficar sem ter essa vitalidade de hoje. O que eu estou plantando hoje vai ser o que eu vou colher amanhã. Se eu planto um casamento sólido, verdadeiro, fiel, amável, constante, eu vou colher no futuro esse tipo de casamento, esse tipo de relacionamento. Agora, se eu busco satisfação momentânea, uma vida onde eu não tenho regras, eu não tenho limites, aonde tudo eu vivo de um dia de cada vez e tudo como se fosse a última vez. Viva como se você fosse encontrar o seu Deus pessoalmente, porque Ele está aí do seu lado, cuidando, guiando, protegendo e vigiando. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigada por mostrar, Senhor, que a imoralidade sexual não é um caminho. Ou, se for um caminho, vai nos levar à direção, vai nos levar à ruína, ao arrependimento, ao erro, às coisas ruins. Que possamos, Pai, ser direcionados pelo Senhor, dirigidos pela tua vontade, guiados pelo teu querer e ajudados com a tua força. Perdoe nossos pecados, dirija nossas vidas. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.